Olá pessoal, nesse vídeo vamos estudar a razão, grandezas proporcionais e a regra de 3 simples. Então vamos iniciar pelas grandezas. Então começamos com a definição. O que é uma grandeza? Então uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, por exemplo, o comprimento é uma grandeza, a massa também é uma grandeza e a temperatura também, porque todos eles podem ser medidos. E existem outros, assim como velocidade, volume, áreas, então são todas tudo isso é grandeza, porque tudo isso pode ser medido. E a classificação, quanto à classificação, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E razão. Então, quando nós comparamos duas grandezas, nós podemos determinar a razão. Então, por exemplo, se um carro ele percorre 50 quilômetros em uma hora, a razão entre o tempo e a distância percorrida é de 1 sobre 50. Então, um outro exemplo, se com 12 operários se constrói um muro em 3 dias, a razão entre o tempo e o número de operários nessa construção é de 3 sobre 12. Então, lembrando que por ser uma fração, nós também podemos simplificar, tá? Então, uma razão ela pode ser simplificada também. Então, 3 sobre 12 nós poderíamos simplificar. Então, continuando, o que são as grandezas diretamente proporcionais? Então, nós vimos no começo, né, no início, que as grandezas se classificam em dois tipos, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, o que são as diretamente proporcionais? Quando nós aumentamos uma dessas grandezas e uma outra grandeza aumenta na mesma proporção, elas são ditas diretamente proporcionais. Então, ó, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão. Então, vamos dar um exemplo. Um carro ele percorre em uma hora 50 quilômetros. Então, em 2 horas ele percorre 100 quilômetros e em 3 horas ele percorre 150 quilômetros. Então, se você tirar a razão de cada um desses tópicos, então, em uma hora ele percorre 50 quilômetros. A razão de tempo sobre distância percorrida é de 1 sobre 50. Então, em 2 horas em 100 quilômetros, então 2 sobre 100. Então, quando nós simplificamos, então, por exemplo, divide por 2 em cima e embaixo, vai dar também 1 sobre 50. E em 3 horas, 150 quilômetros. 3 sobre 150, simplificando, a razão deu a mesma. Então, vocês percebem que, por cada hora que se passa, a distância percorrida aumenta em 50 quilômetros. Então, logo, nesse exemplo, as grandezas tempo e distância são diretamente proporcionais. E agora as inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma razão. Então, na diretamente proporcional, você viu que quanto mais o tempo passava, maior era a distância percorrida. Então, elas caminhavam juntas, as duas cresciam juntas. Nas inversamente proporcionais, enquanto uma cresce, a outra diminui. Então, por exemplo, o volume de uma caixa d'água conforme o tempo que o chuveiro permanece ligado. Então, nós temos aqui, antes de ligar o chuveiro, a caixa d'água tinha 1000 litros. Então, depois de 10 minutos do chuveiro ligado, já tinha 950. Então, 900 litros após 20 minutos e 850 após 30 minutos. Então, observa que a cada 10 minutos que o tempo vai passando, então, conforme vamos aumentando o tempo em 10 minutos, o volume da caixa d'água vai diminuindo em 50 litros. Então, nós dizemos que as grandezas, nesse caso, tempo e volume, são inversamente proporcionais, porque enquanto uma está crescendo, a outra está diminuindo. E agora, o que é a regra de 3 simples? Então, a regra de 3 simples é uma técnica, né, utilizada para resolver qualquer problema que envolva grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Além da simples, existe também a composta. Qual é a diferença entre elas? A regra de 3 simples, ela resolve problemas com duas grandezas, envolvendo duas grandezas. Então, por exemplo, tempo e volume, tempo e distância percorrida. E a composta
ela resolve problemas envolvendo mais de duas grandezas. Então, por exemplo, tempo, volume e velocidade, ou distância percorrida, tempo e volume. Então, a regra de três composta, ela envolve problemas com mais de duas grandezas, enquanto a simples resolve problemas envolvendo duas. Nesse vídeo, eu vou explicar para você o funcionamento, né, da técnica da regra de três simples. E em vídeos posteriores eu explico a composta. Então, vamos começar com um problema. Então, com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros são necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Então, vocês vão ver que para se utilizar a regra de três simples para resolver esse problema, nós vamos resolver isso em três passos. Então, o passo 1, primeiro é classificar as grandezas. E nós vamos indicar com as setinhas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, para as grandezas diretamente proporcionais, nós usamos as setinhas do mesmo sentido. E para grandezas inversamente proporcionais, vamos usar as setinhas em sentido contrário. Então, aqui tem um exemplo melhor, né, da aplicação do passo 1 para o mesmo problema que nós tínhamos visto. Então, voltando para o problema, ó, com 14 litros de tinta podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros são necessários para pintar a parede de 15? Então, o que a gente observa? Né? Que essas grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto maior a quantidade de litros de tinta, maior é a quantidade de metros quadrados da parede que eu posso pintar. Então, como é que eu represento? Né? Então, nós temos a grandeza litros e a grandeza metros quadrados. Nós representamos com duas setinhas para cima, porque elas são diretamente proporcionais. Quanto maior eu aumento a quantidade de litros, maior a quantidade de metros quadrados que eu posso pintar. Passo 2. Nós escrevemos essas grandezas na forma de razão e proporção. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, a grandeza litros e a grandeza metros quadrados, elas estão ambas com as setinhas para cima. E nós sabemos o seguinte, para 14 litros de tinta, eu pinto 35 metros quadrados. Então, para uma quantidade que eu não sei de litros de tinta, eu pinto os 15 metros quadrados. Então, assim que eu represento na forma de razão e proporção. Então, 14 sobre x, então litro, igual a metro quadrado, 35 sobre 15, metro quadrado, metro quadrado. Agora, uma observação, você viu que as grandezas, nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, nós escrevemos essas grandezas sem inverter, ó, que você pode olhar na setinha de litros, ó, 14 e x, então representei aqui 14 sobre x, igual, e aqui metros quadrados, 35 e 15, então 35 sobre 15. Se fosse inversamente proporcional, as grandezas em que o x não faz parte, então ó, o x faz parte da grandeza litros, então no metros quadrados nós inverteríamos, então em vez de 35 sobre 15 seria 15 sobre 35. Mas como são diretamente proporcionais, nós representamos dessa maneira. E o passo 3, que é multiplicar cruzado. Então aqui está um exemplo, ó, nós multiplicamos, ó, multiplicamos em cruz. Então conforme eu representei aqui. Então, nós vamos multiplicar o x por 35 e vamos igualar 14 vezes 15. Então, fica x vezes 35 igual a 14 vezes 15. X vezes 35 igual a 210. Então, como o x está multiplicando 35 e eu preciso isolá-lo, então se 35 está multiplicando, passou para lá dividindo. Então, x é igual a 210 dividido por 35. Que é igual a 6. Então, resposta do problema, são necessários 6 litros de tinta. Mais um exercício para finalizar e aplicarmos, né, as técnicas da regra de 3 para resolver esse problema. Então, vamos lá. Com 12 operários, podemos construir um muro em 3 dias. Quantos dias levariam para 4 operários fazerem o mesmo muro? Então, vamos lá. Passo 1. Vamos determinar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, ó, quanto mais operários nós tivermos trabalhando, menor vai ser o número de dias para o muro ficar pronto.
Então, essas duas grandezas, operários, número de operários e quantidade de dias, são inversamente proporcionais. Eu representei aqui com a setinha oposta, uma para cima, outra para baixo. Então, passo 2. Vamos representar em razão e proporção. Então, 12 operários são necessários para ficar pronto em 3 dias. 4 operários são necessários para ficar pronto em X. É o que eu quero descobrir. Então, vamos mandar para cá, em forma de fração. Como são inversamente proporcionais, em vez de ser 12 sobre 4, eu vou colocar 4 sobre 12. Tá? Lembrando, a gente inverte a grandeza que for diferente da que tem o x. O x ele faz parte da grandeza dias, então fica a mesma coisa, 3 sobre x. E a outra nós invertemos, 4 sobre 12. Então até coloquei na observação, invertemos a grandeza operários, pois os operários e os dias são inversamente proporcionais. E passo 3, multiplicamos em cruz. Então, 4 vezes x é igual a 12 vezes 3. 4 vezes x, 4 vezes x igual a 12 vezes 3, que é 36. Então, se o 4 está multiplicando, passou para lá dividindo. Então, x é igual a 36 dividido por 4, que é igual a 9. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Esse vídeo eu expliquei como resolver problemas utilizando a regra de 3, definição de grandezas diretamente e inversamente proporcionais e razão. O próximo vídeo será sobre regra de 3 composta. Muito obrigado.